Evangelho de Lucas, falar sobre um pai, um grande pai na Bíblia. Verso 40, o nome desse pai chama-se Jairo. O que nós poderemos aprender com esse homem hoje? Enquanto ficar em pé uns tantos aí, queria convidar você a ler comigo o verso 40 até o 42 e depois do verso 49 em diante. Lucas, capítulo 8, verso 40 ao 42, diz assim: Aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava morta, e indo ele, apertavam a multidão. Do verso 43 em diante, tem a história da mulher, do fruto de sangue, a cura daquela mulher, e no verso 49 continua a conversa com Lázaro, com Jairo. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: A tua filha está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: Não temas, crê somente, e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, e a Tiago, e a João, e ao pai, e a mãe da menina. Todos choravam e pranteavam, e ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, ou seja, na mão da menina, clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o espírito voltou, e ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer, e seus pais ficaram maravilhados. Ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Pedimos a tua bênção mais uma vez, enquanto vamos ouvi-la e enquanto necessitamos aprender do que o Senhor tem a nos falar nessa noite. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos sentar, irmão. Graças a Deus. Eu acho que todos aqui, não sei, já ouviram falar sobre esse homem chamado Jairo. Se não ouviram, quem sabe é a sua primeira vez. O Jairo, esse pai maravilhoso. Se eu tivesse que dar um tema a essa mensagem, seria Jairo, um pai maravilhado com Jesus. A alegria do Jairo por ter sua filha ressuscitada dependeu da graça e da misericórdia do Senhor. Qual é a história que nós temos aqui? Jesus, como sempre, estava envolvido com o seu ministério e nessa ocasião entrando para um certo lugar, chegando a um certo lugar, mas a multidão sempre acompanhando Jesus. Gente, era sempre uma grande multidão. Quando Jesus queria ficar um pouco a sós, ele tinha que se afastar para algum monte, para um deserto, para um lugar afastado, ou entrava no barco, literalmente, para ir para o mar, para poder ficar lá onde as pessoas não tinham como ir dentro da água atrás dele. Eram momentos como este que deixavam Jesus um pouco tranquilo, mas se não, constantemente
a multidão cercava ele. Por quê? Porque Jesus é maravilhoso. Jesus é sublime. Jesus ele não poderia ver uma situação que ele não resolvesse. Ele era cheio de compaixão pelos pecadores, pelos perdidos, pelos enfermos, pelos endemoniados, pelas pessoas que viviam carentes de uma cura, de uma libertação, de uma restauração. Então esse é o Jesus que nós conhecemos na sua palavra, louvado seja o nome do Senhor. E numa dessas ocasiões, que a multidão estava cercando ele, aparece um homem chamado Jairo. E quem é Jairo aqui na Bíblia? Jairo era um homem importante. Ele era príncipe de uma sinagoga, de uma comunidade religiosa da época. Ele era um homem importante também, porque ele tinha características sociais importantes. Todo príncipe era uma pessoa de influência, uma pessoa importante. Só que eu acho interessante que esse homem estava com um problema. Ele tinha uma filha à beira da morte, e esse problema levou ele a ir atrás da solução. Eu não sei como, nem porquê, nem quais as circunstâncias, ele soube que Jesus estava passando por ali. E ele vai atrás de Jesus, clama a Jesus, implora o favor do Senhor. Acontece ao mesmo tempo um outro episódio, que é a necessidade de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, 12 anos padecendo. Jesus cuida daquela mulher, atende aquela mulher, resolve o problema daquela mulher, e depois se volta para Jairo. E aí, Jairo não desanimando, ele vai até a casa de Jairo, ora pela filha de Jairo e dá a saúde que aquela menina precisa. Glória a Deus por este milagre tremendo. Então nós temos aqui, irmãos, algumas coisas interessantes que eu queria pensar com você, principalmente você, pai, nessa noite. O que nós encontramos nesse texto? Jairo, um pai maravilhado com Jesus. Em primeiro lugar, qual é o perfil desse pai? O que é que a Bíblia chama de pai aqui no perfil da história de Jairo? A primeira coisa que a Bíblia nos mostra é que Jairo é homem. Estão comigo aqui? Claro, ele é um ser humano. Isso nos mostra o perfil de um pai. Todo pai precisa saber que é um ser humano, que é homem. Significa dizer que nós não somos super, nós somos seres humanos. Seres humanos dotados de limitações, dotados de incapacidade, dotados de reservas. E nessa história aqui tem um homem assim. Um homem como qualquer um que poderia estar dentro dessa história. Um homem que poderia ter o mesmo problema do de Jairo. Um homem que podia estar vivendo as mesmas circunstâncias dele. Um ser humano. Em segundo lugar, esse homem tem como perfil que ele era religioso. Verso 41 diz que ele era príncipe de uma sinagoga. Um homem religioso. Eu acho interessante que não importa a religião que qualquer um sirva, que as pessoas sirvam, que Deus servem. Há muita gente religiosa. Os pais do mundo inteiro talvez estejam envolvidos com algum tipo de religião. Até aqueles que dizem que não creem em Deus, em qualquer situação, em qualquer crítica, em qualquer crise da vida, vai lá que eles se deparam com a necessidade de um milagre. Todo ser humano, na hora da crise, se torna religioso, se torna alguém que busca o favor de uma deidade, de um Deus, de algum ser que possa dar resposta a
a necessidade desta pessoa. A terceira coisa que eu encontro aqui, no perfil deste pai, que ele estava vivendo um drama familiar. Olha o verso 42, está dizendo aqui que Jairo tinha uma única filha. Gente, olha que situação. Era filha única. Para esse homem que tinha essa filha única, e essa filha estava com um problema de morte, era possivelmente um estado terminal. A filha de Jairo estava à beira da morte. Eu não sei o que se passa pela sua cabeça, se você já passou alguma crise como essa, de ver o seu filho aos cuidados de médico, a um hospital, a uma emergência. Eu não sei, eu já passei por isso, eu já enfrentei uma situação como essa, parecida como essa, de ver um momento eu chegar em casa e saber que meu filho estava no hospital, e eu digo, meu Deus, o que está acontecendo? Imagino esse homem chamado Jairo, com uma filha à beira da morte, possivelmente pela influência que ele tinha. Ele já tinha consultado médicos, ele já tinha procurado todo tipo de remédio, ele já tinha procurado todos os recursos, mas não teve jeito. E por não ter jeito, ele disse, eu vou atrás de alguém que possa trazer a solução para o meu problema. E foi nessa situação que Jairo encontrou o caminho, encontrou a resposta, encontrou o alvo. Ele encontrou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Todo drama familiar nos leva a despertar um sentimento de fé. Você sabia disso? Por mais incrível que pareça, esperança, seja a esposa, o filho, o pai, o marido, uma situação qualquer, geralmente numa crise, o despertar da fé em busca de um milagre vai acontecer. Porque fé, ela só cresce na adversidade. Toda vez que você entender isso, que você disser, não tem resposta para mim, não tem solução para o meu problema, não é verdade. Porque a fé que está dentro de você, ela vai crescer, ela vai germinar, ela vai brotar. E Deus, na sua infinita misericórdia, não vai deixar você viver uma fé alheia. E a resposta do milagre vai chegar em nome de Jesus. Jairo vivia um drama familiar. Este é o perfil deste pai que nós encontramos aqui na Bíblia. Mas a segunda coisa que eu encontro aqui, o segundo ponto dessa mensagem, é a postura desse pai. Ele demonstra na crise tomar alguns caminhos para a resposta do seu problema. O que eu acho importante é que Jairo viu o problema, sabia que era ser humano, sabia que a sua religiosidade não ia resolver o problema. Ele não ficou parado, não ficou acomodado, não ficou alheio à situação, mas eu vejo um homem que toma uma postura. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a postura que Jairo toma? Em primeiro lugar, Jairo foi atrás de Jesus. Você está comigo aqui? Se você hoje encontra uma situação difícil, meu irmão ou minha irmã, seja qual for a crise que existir na sua vida hoje, ou vier a existir amanhã, lembre-se, há um caminho que nós devemos ir atrás, há um caminho que nós devemos trilhar, e ele não vai falhar. Se você for no caminho certo, você vai ter resposta. Jesus vai atender a sua necessidade. Aos pais aqui presentes, não entregue essa responsabilidade simplesmente às suas mulheres ou à sua mulher. Entenda que a responsabilidade do pai é a responsabilidade do sacerdócio. Você precisa encontrar um referencial de fé. Você precisa, na hora da crise, entender que Deus está com você, está com a sua casa, está com a sua família, está com o seu lar. Deus é Senhor da sua vida e é Senhor
voltaram no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, ele estava junto do mar, né? E foi nessa hora que ele, saindo dali, Jairo foi ao encontro de Jesus. Você quer solução para o seu problema? Vá atrás de Jesus. Você quer solução para essa luta? Vá aos pés de Jesus. Ficar parado não resolve. Ficar estagnado não resolve. Ficar olhando o tempo passar não resolve. Mas se você for atrás do Todo-Poderoso, vai ter resposta para a sua situação. A segunda coisa que Jairo faz: primeiro, ele foi até Jesus. Em segundo lugar, o verso 41, a parte B, diz, irmãos, que ele se humilhou, que ele se prostrou, que ele se derramou aos pés de Jesus. Você está comigo aqui, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa que não falha, mas não falha mesmo. Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça Ele dá a quem se humilha, diz a palavra de Deus. Quando Deus vê um marmanjão desse, um homem barbado desse, todo metido a valentão, a forte, a não sei o que, se humilhando, chorar, se quebrantar na presença dele, irmão, Deus não falha. O milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus. O que Deus resiste é a soberba, esse orgulho, esse acho que posso, deixa eu tentar, deixa eu resolver, deixa eu ir atrás, deixa eu conseguir, deixa eu fazer isso. Não, não, não. Tem hora que é a hora de Deus, tem hora que é a hora do milagre, tem hora que é a hora do soberano, e tem hora que ele cresce e eu diminuo. Louvado seja o seu nome. Deus não faz mais milagres em nossas casas, porque nós somos muito orgulhosos. Nós achamos que podemos resolver a parada. Mas Jairo disse: esse problema não é para mim. Esse problema só um homem que pode resolvê-lo, e ele tem poderes sobrenaturais. Ele se chama Jesus. Louvado seja Deus. Aqui está a postura de um pai que sabia da necessidade que ele tinha. Eu não vou vacilar, não vou perder tempo. A minha filha não pode esperar muito. Tem gente que passa para um, braço para outro, vai levando o problema até não sei aonde. Tem hora que você tem que dar um basta nessa situação. Amém, irmãos? Amém. Tem que dar um basta nesse problema. Como? Se humilhe na presença do Senhor. Se coloque como alguém que diz: eu preciso de ti, Senhor. Não tem outro caminho. Isso aqui nós temos um pai com o problema de uma filha. Mas eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei qual é a sua crise. Eu não sei qual é a sua necessidade. Eu só sei que Deus pode resolver qualquer situação. A terceira coisa que eu encontro aqui: primeiro, a postura desse pai, ele vai até Jesus. Em segundo lugar, ele se humilha. A terceira coisa, ele faz uma intercessão. Olha o verso 41, a parte B. Prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe, clamava-lhe, suplicava, pedia que houvesse um milagre. Amém. Olha, tem hora, eu sei que esse vento está fazendo mal, me agarrando que eu nem estou. Já estou fora de forma, viu? Não foi realmente mesmo, eu nunca tinha sentido esse ventinho bom aqui na minha garganta, foi de cheio hoje. Tem hora que não adianta fazer outra coisa se não clamar ao Senhor. Quando o pastor
Márcio estava conversando, falando alguma coisa sobre o gemido, negócio, lá usando alguma coisa na colocação dele, que há o gemido. Tem hora que é só o gemido na presença do Senhor. Tem hora que é só buscar a Deus, porque não tem outro caminho. Tem hora, irmãos, que não dá para esperar mesmo. Ou a gente chora na presença de Deus, ou a gente clama ao soberano, ou a gente não tem solução para o problema. Eu me lembro muito bem quando um dia, uma situação como essa, eu me encontrei diante de uma doutora que mandou eu escolher entre a vida da Rossane e a vida do meu filho Júnior, Marconi Júnior. E eu disse: agora, Senhor, você escolhe, porque um dos dois está com os seus dias contados. Em outras palavras, se ela tiver esse menino, ou ela morre, ou o menino não nasce. E foi um drama terrível. Qual é a situação? O que é que se devia fazer? O que eu poderia resolver? Qual o caminho que eu deveria tomar? Clamar ao Senhor. E a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes. Essa palavra é tremenda. Diga amém por isso. Coisas grandes e ocultas que não sabes. Hoje eu vejo o milagre de Deus. Não precisou nenhum dos dois ter que partir. Porque um dia a gente vai, claro, mas não foi por essa situação. Hoje eu brincando de pico também com o Júnior, seus 17 anos, segunda vez que ele fazia brincadeira de pico na vida, com 17 anos, porque a América realmente é pouca mordomia de vida, e para nós, mas ele fez bonito com a pipa lá. Isso significa que Deus atende às nossas orações. Não se esqueça, o perfil de Jairo, ele foi até Jesus, ele se humilhou e ele clamou ao Senhor. Amém. A palavra de Deus é mais clara em Marcos 5:23. Lá em Marcos diz que ele rogava-lhe muito. Olha, irmãos, tem coisa que a gente pensa que vai acontecer assim. Não vai, não vai. Tem coisa que tem. Eu dei uma palavra aqui no culto sobre o estudo da palavra da batalha espiritual. Tem coisa que não adianta. É luta. É batalha terrível. É um preço tremendo. Por quê? Porque por trás disso há ossos espirituais, há forças malignas, há demônios que querem neutralizar a nossa comunhão com Deus, a nossa alegria, a nossa paz. Muitas vezes ele usa os filhos. E todo pai que não tem sabedoria, às vezes, em vez de entender que pode estar acontecendo alguma manifestação maligna por trás daquela situação, começa a oprimir o filho, começa a maltratar filho, começa a espancar filho, começa a criar um clima de violência, de mal-estar no meio da família. Não, meu irmão, a intercessão, a graça de Deus sobre o seu filho, a imposição das mãos, a sabedoria no falar, vai fazer você um pai feliz e abençoado com a glória do Senhor. Então não use desse artifício de que o caminho vai ser a palavra, vai ser a violência, vai ser a força, mas há um caminho que é a intercessão. Se você pensa que o seu filho não tem mais jeito, tá bom, obrigado. Lembre-se que a intercessão a Deus poderá trazer solução para o nosso problema. Bem, agora esse é um Pai que nos dá o conselho de ir atrás de Jesus, de ter uma vida de humildade e de buscar a Deus em intercessão. Quais os desafios e estímulos que esse Pai mostra para a gente? Se Jairo foi até Jesus, e ele nos dá esse exemplo tremendo de pai, que não deixou a sua filha mercê de uma situação, mas ele foi em busca de um problema, se humilhando e orando ao Senhor.
isso nos dá alguns conselhos. A terceira coisa que esse texto nos ensina são os desafios e estímulos de um pai chamado Jairo. O que é que ele faz para mostrar para a gente que nós poderemos seguir o seu exemplo? Em primeiro lugar, Jairo nos mostra os desafios que ele enfrentou para poder receber a sua bênção. Tem gente que acha que o milagre vai acontecer automaticamente. Diga, não vai. Tem gente que acha que porque ele vem da igreja, ele ora, ele lê a sua Bíblia, é suficiente. Irmão, nem sempre é suficiente. Alguns desafios surgem na frente da gente, porque por causa das circunstâncias, e elas são as seguintes. Em primeiro lugar, os desafios externos. Olha o verso 42, a parte B. Jairo enfrentou o desafio da multidão. A multidão era só de gente necessitada. Você já pensou quanta gente querendo bênção também? Quantas pessoas querendo em favor de Jesus também? Jairo é apenas mais um querendo milagre. Sabe, irmãos? E aí que eu vejo a misericórdia de Deus. Aquele homem não desistiu do desafio externo. Eu entendo que, como seres humanos, nós enfrentamos desafios em busca dos nossos milagres. Nós enfrentamos desafio em busca do cuidado da nossa família. Você está comigo aqui? Amém. Às vezes o problema externo, essas multidões estão dizendo para você assim: olha, você não vai conseguir. Tem muita gente já na fila, não vai dar certo. Olha, seu problema, quantos problemas iguais? Esse seu filho não tem mais jeito. Sabe, irmãos, a multidão, ela não está aí para te apoiar, não. Na hora da crise, na hora da dor, na hora da lágrima, na hora da situação difícil, você tem que ser você, dependente de Deus. Está comigo, irmão? Entenda que tem hora que você não vai ter conselho, não vai ter amigo, não vai ter tapinha nas costas, não vai ter gente te apoiando. Vai ser você e Deus nessa batalha. Vai atrás de Jesus. Não desanima dele. Não desiste dele. Mesmo que a multidão te aperte. Mesmo que a multidão te decepcione. Mesmo que a multidão já te disse que você não vai conseguir. Mas você não larga. Deixa eu te dar um exemplo do que acontece aqui nesse texto. Jairo vai buscar a sua bênção. Quem é que aparece no caminho de Jairo? Vocês lembram do texto? A mulher do fluxo de sangue. Mas você sabia que o milagre que Jesus faz na mulher, em vez da espera de Jairo se desmotivar, aumenta? O que eu quero dizer com isso é que nós não podemos desanimar enquanto os outros estão sendo abençoados. Tem gente que olha assim, olha comigo assim: olha só fulano e tal, olha que bênção, olha ele prosperando, olha ele assim, olha como ele está bem, e ele olhando para o outro, olhando para o outro, olhando para o outro. Não, não, não. Lembre-se que assim como Deus está abençoando ele, está abençoando ela, está abençoando a família tal, você vai ser o próximo em nome de Jesus. Jairo disse: eu sei, minha filha está morrendo, olha, apressa, eu preciso. Não, 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 irmão, ele foi paciente. Eu não consigo entender essa situação. Eu acho que dentro dele estava um drama tremendo. Eu não posso mais esperar. Jesus, vem comigo, pelo amor de Deus. Mas ele não podia fazer isso, porque ele estava também na fila. Era mais um. Quando você se sente na espera, irmão, sinta-se como
mais um em busca deste milagre, em nome de Jesus. Pensa comigo numa coisa: se teu irmão está sendo próspero, e eu desejo dessa igreja, irmão, que todo mundo fique rico, diga amém por isso. Quero ter um monte de amigo rico, poder ir para a sua casa, usufruir da sua piscina, do seu iate, das suas coisas, não precisa ter nada. Se você tem, sendo meu amigo, eu estou lá também, graças a Deus. Não quero ser rico, se você for já está bom demais. Mas que coisa boa é quando você entende a prosperidade de Deus na sua vida. Mas entenda também que Deus prova você. Às vezes Deus faz isso, como fez com esse homem rico. Não tem dinheiro que pague a saúde, não tem dinheiro que pague o momento. Irmãos, Major não tinha dinheiro que trouxesse a saúde da filha de Jairo. Não tinha. Um dia, Deus livre você ou eu qualquer, podemos nos sentir assim. Não haverá dinheiro que pague você ver o seu filho chorando, uma dor na sua esposa, no seu marido, num parente seu. Você diz: Senhor, eu tenho esse dinheiro aqui, eu não posso fazer nada. Não pode. Sabe por que não pode? Porque é hora de você entender que você precisa confiar no Todo-Poderoso. É hora que a multidão vai dizer para você: olha aí, ó, você não consegue nada, vai atrás do médico, vai atrás do doutor fulano, vai comprar a saúde. Não compra, porque só Deus pode fazer o milagre em certas ocasiões para glorificar o nome dele. Então cuidado com a multidão, cuidado com o que vão dizer para você. Em segundo lugar, o outro desafio que esse pai enfrentou foi que ele, desafio interno, veio alguém da casa dele para dizer o que, irmão? Qual foi a notícia? Olha a notícia que dói em qualquer coração. Jairo não incomoda mais o mestre, não incomodes, porque a menina já morreu. Sabe, irmãos, parecia a hora de desistir de tudo. Só que Jesus é aquele que nos dá esperança, mesmo quando não tem esperança. Se alguém já ministrou para você uma palavra negativa, se alguém já disse para você que está tudo perdido, se alguém disse para você que não vai dar certo, olha, lembra-se que não foi Deus que disse isso para você. Você está comigo aqui? Você pega isso aí, não é um ponto final, coloca uma vírgula e continua a frase, porque Deus ainda não terminou a história da tua vida. Porque se Deus coloca o ponto final, é ponto final. Mas se Deus não colocou o ponto final, ainda tem muito que ser escrito aí. Ainda vem muita bênção de Deus para você. Louvado seja o nome do Senhor. Olha que coisa tremenda. Jairo, não incomodes o mestre. Tua filha morreu. Que dor tremenda. Lá dentro. Sabe, irmãos, mas Deus sempre tem uma palavra para os seus na hora da crise. Se você já está vendo essa situação como morte, talvez seja um filho espiritualmente morto, talvez seja um filho que não tem mais caminho, você olha e diz: ele não volta mais, ele não tem mais retorno, ela não tem mais como vir. Não é verdade, não é verdade, porque Deus tem uma palavra de vida para essa pessoa, em nome de Jesus. Todo filho de crente tem uma promessa de Deus na vida dele, diga amém. Talvez você tenha no Brasil, você talvez se converteu, você não era crente, se converteu, seu filho nunca foi crente, não significa que você não possa abençoá-lo. Pode sim, pode ministrar, pode direcionar o caminho espiritual dessa pessoa, pode dizer: ela vai acertar o alvo, em nome de Jesus. Filhos mortos vão reviver, que é um milagre. Deus não desiste de filhos de crentes. Eita Jesus. Principalmente os que estão mortos. Sabe por quê, irmãos?
Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E olha o que eu quero dizer para você aqui, verso 50, o estímulo das palavras de Jesus. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. Louvado seja o nome do Senhor. Não temas, creia somente e ela vai ser salva. Algumas situações que aqui você possa estar vivendo, pode ser um filho morto espiritualmente, pode ser uma situação da sua vida que você já desistiu, já está no caixão de céu de pau para baixo. Amor, pastor, desisti, não quero mais saber disso. Não adianta, não creio, não tem como conseguir mais. Se você entender que é uma promessa de Deus para a sua vida, não desista dessa promessa de Deus. Desenterra esse defunto, que Jesus vai ressuscitar ele. Tire ele desse buraco. Tem gente que já enterrou parente vivo, já desistiu dele, já não quer mais saber. E eu estou profetizando para a tua vida hoje: desenterra esse defunto, restaura essa comunhão com ele, em nome de Jesus. Tem gente que já não conversa mais com o pai, não conversa mais com a mãe, não conversa mais com o irmão fulano, não conversa mais com alguém. Pastor, ele morreu para mim. Não, 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 não. Você é de Deus, você tem vida e você vai dar vida a essa pessoa em nome de Jesus. Desenterre esse defunto, que Deus vai fazer um milagre. Você crê nisso? Tem gente que desistiu, mas se você é de Deus, não desista. Eu tenho um irmão, e ele é uma ovelha negra da família, era considerado uma ovelha negra. Meu tempo de jovem, eu tirei arma da mão dele, tirei ele de cadeia várias vezes. Camarada, não era brincadeira não, brigasse com ele não, que a coisa era séria. João Pessoa inteira conhecia meu irmão, não com boa fama, brincadeira não, e era sem problema aqui. Eu converti um aqui, foi converter o outro ali, a família se converteu, a bênção completa, e meu irmão tinha um lema: eu sou ovelha negra da família. A gente amava ele, todo mundo amava, a família amava, mas havia alguma coisa ali que não era de Deus. Todos oravam, convidavam para a igreja, tudo estava certo, teve jeito. Aí eu fui, servi o exército, fui para o seminário, depois, terminando o seminário, fui para o campo missionário, sempre orando, meu irmão. E eu sei que Deus tem seus planos. Um dia, lá no campo missionário, trabalhando para Deus, lá servindo ao Senhor, eu me lembrei que meu irmão tinha viajado de João Pessoa para São Paulo. Foi para lá, porque João Pessoa já não tinha mais espaço para ele. Foi para São Paulo, trabalhar, viver a vida, conseguir mudar os rumos, tentar a sorte. E lá em São Paulo, irmão, Deus pega meu irmão. Pegou ele, transformou, mudou, restaurou a vida. E lá no campo missionário eu recebo uma carta. Anos depois, sem saber o que está acontecendo para lá, só orando, só intercedendo, só clamando, só acreditando na promessa de Deus, ele escreve uma carta dizendo assim: meu irmão, você é agora duas vezes meu irmão. Irmão de sangue e agora irmão em Cristo Jesus. E ele começa a contar a história dele ali, o que Deus fez. Irmão, há muitos anos, meu irmão é pastor, trabalha com a igreja, serve a Deus, nunca olhou para trás. E quantas almas ele já ganhou para Jesus. E quando Jesus pegou ele, foi com força. Ele ficou um crente tão radical, irmão, que eu perto dele, eu sou meio, sabe, aquele crente que é a linha dura, pode isso, pode aquilo, aquele negócio sério. Uma vez fui para a praia, eu passando os meninos, ele veio de São Paulo lá para João Pessoa, eu ganhando tempo aqui, a hora foi embora, irmão.
E lá vem com a família toda lá de São Paulo, tudo de roupa, tudo tal, na beira da praia, né? Tudo com aqueles negócios, caçolão, mas eu digo, que é isso, irmão? Você está na praia? Não, eu sou crente, né? Coisa assim, mas graças a Deus, porque é salvo em Cristo Jesus. Hoje eu chego assim, quando eu vejo ele, tá, isso aqui é uma postura, aquele então. Você sabe que está com raiva? Não, é sério, maravilha, mas de Deus. Deixa eu terminar isso aqui, irmão. Não sei como é que a menina está se virando ali para traduzir esse negócio, não. Milagre na família do Pai. Olha o que acontece aqui, para terminar. A coisa tremenda que o Pai sente. Olha o milagre que Jairo sente, o verso 51. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João, pai e mãe da menina. Sabe, irmão, tem algumas coisas que Jesus faz na intimidade da família. Está comigo aqui? Diga amém. Tem coisa que você não vai contar para ninguém. Deus vai fazer lá na sua casa. Vai fazer lá dentro. Não vai deixar ninguém entrar. Tira esse toiudo daí. Tira esses incrédulos. Sabe por quê? Porque tinha muita gente. Tinha um pessoal naquela época, irmão. Você pode não acreditar. Tinha um pessoal naquela época que ganhava dinheiro para ficar chorando, pranteando na casa do morto. E eles ficavam lá chorando, que eram chamadas um negócio. E aquela mulherada que não pode ficar chorando. Jesus falou, sai daí. A menina não está morta. Ela só dorme. E eles disseram, que é isso? Está morto mesmo, está confirmado. Sabe, tem gente que já deu a sentença final, mas não foi Deus que deu. Se Deus ainda não deu a sentença final, se Deus ainda não mudou o ponto final, irmão, não está certo. Tira esses incrédulos do teu redor, está te incomodando, está tirando tua fé, está fazendo você esfriar. Sai fora, fica perto de gente que está aquecida, em nome de Jesus, irmão. Esse tipo de crente que só faz matar os outros, não. Tem gente que não dá para chegar perto dele. Ah, sou crente. Ah, irmão, Quando você chega perto, começa a conversar com o camarada, irmão, mas não sai nada. Não sai nada de Deus. É um negócio sério. Se você não ter cuidado, você se contamina. Porque parece aquele odor, o céu, não é o nome daquele passarinho, um negócio que passava, né? A síndrome de Gabriel, né? Ouvido, céu. Segundo, a outra coisa que nós temos que enfrentar aqui, verso 52, verso 3. Olha que milagre acontece aqui. Todos choravam, pranteavam, e ele disse, não chores, ela não está morta, mas dorme. Riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Fé e incredulidade vão andar sempre juntos. Depende de você o que vai deixar prevalecer. Você está comigo aqui? Amém. Fé e incredulidade anda sempre junto. Eu não sei se você já passou um dia de levantar assim e dizer, puxa, será que hoje vai dar certo? Será que hoje eu vou conseguir? Eu não sei, mas esse pastor que você está vendo aqui, pregando tudo isso, tem dia que eu levanto assim, mas puxa, que dia hoje? Será que vai dar certo? É a incredulidade querendo soltar. Um pouquinho mais na frente, opa, faltou uma coisa, a fé. Quando a fé vem, a incredulidade se afasta. Mas se você não vigiar, a incredulidade não. Puxa, não vai dar certo. Puxa, eu não vou conseguir. Puxa, esse caminho não tem solução. Olha quantos anos aqui. Olha, eu não consigo. Irmão, esse vocabulário tem que mudar em nome de Jesus. Essas pranteadoras aqui, essas mulheres chorando aqui, só disseram, não tem jeito mais. Vai ter um monte de gente que vai te dizer que não tem jeito. Mas graças a Deus, que o Mestre
que está ao nosso lado. Glória a Jesus. Terceira coisa e penúltima, a autoridade, o verso 54. Mas ele quem? Jesus, pondo-os todos para fora, sai cambada de incrédulo, pegou a mão, não está escrito essa parte aí, cambada de incrédulo, não, irmão. Pegou a mão da menina, né? Olha que coisa tremenda. Clamou dizendo, Talita cumi, ou seja, levanta-te, menina. Quem tem autoridade, tem autoridade. A autoridade está nele. O nosso Senhor tem autoridade. As causas perdidas podem ser colocadas nas mãos dele. Coloque, irmão. Coloque a sua causa na mão do Senhor. E em último lugar, para finalizar este milagre na casa desse pai, veja o verso 55. A vitalidade daquela menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou. Aleluia. Aleluia. Jesus mandou que lhe dessem de comer. Irmãos, quando Jesus faz o milagre, ele faz com vitalidade, com força. Milagre é sinônimo de uma coisa superada, daquilo que já estava no limite e veio tudo novo. Aquela menina não ficou sequela, não ficou nada que viesse a dizer foi pela metade. Jesus fez milagre completo. Amém? Se alguma coisa estiver morta aí, Jesus quer fazer um milagre completo. Talvez seja morto, sei lá, o casamento, o relacionamento, a situação conjugal, o contato com os filhos, o problema financeiro. Está morto, pastor, não sei como eu resolver isso. Deixa Jesus pegar essa causa. Deixa ele segurar isso. Jesus pegou a mão daquele morta, aquela menina. Se você continuar segurando, se você continuar sendo seu, se você continuar protegido, não resolve. Se você deixar Jesus pegar, ele tem um milagre para fazer. Às vezes a mulher está aí reclamando do maridão. Senhor, olha esse marido, mas quando Jesus vai mexer nesse marido, ai Jesus, faz isso não. Deixa Jesus pegar esse camarada. Ninguém diz amém? Deixa eu te explicar melhor. Às vezes a gente está protegendo, está cuidando demais, e Jesus quer trabalhar. É aquela mulher ranzinza, aquela mulher faladeira, aquela mulher ninguém aguenta mais, o camarada só fala, não fica falando. Deixa ela nos pés de Jesus. Quem diz amém? O que está morto, só Jesus ressuscita, irmão. Morto. Às vezes o casamento está só dois dentro de casa, às vezes o problema dos filhos, às vezes a situação está morta. Mas se Jesus entrar, vai ressuscitar, vai ter vida, e vida com vitalidade, com força, com gosto, com prazer. Isso aí vai ficar para os 3 dias aí, irmão. Vou mexer nisso aqui, eu já ia falar que eu não devia. Vamos terminar aqui. Verso 56, terminando. Conclusão. Seus pais ficaram maravilhados. Sabe por quê? Porque quando Jesus faz um milagre, é para deixar a gente sem saber o que dizer. Que bênção! Quando a gente recebe um milagre e a gente olha o que estava acontecendo e o que aconteceu, você diz, poxa, que bênção! Um milagre. Porque milagre não se explica, só milagre. O que era e o que passa a ser. Deus abençoe você. Principalmente a você, pai,
que nesse dia como eu, tem os desafios de um pai como Jairo. Talvez com problemas, talvez com uma situação, talvez com morto, um problema que você já não quer mais mexer dele, você não quer mais saber disso. Talvez Deus diz: olha, eu vou na tua casa, eu vou entrar lá, e eu vou mudar essa situação aqui. Curva a sua cabeça um instante. Eu queria orar que essa semana seja mais uma semana de vitória para a gente. Semana de graça, semana de força. Semana que talvez você vai chegar em casa e dizer assim: Senhor, olha como está hoje. Jesus vai pegar esse morto, ou seja, essa situação, pode não ser ninguém morto fisicamente, Deus me livre, mas está lá o problema. Está lá a luta. Semana continua. Mas vai ter vitória, irmão. Talvez o morto não ressuscite amanhã. Talvez no dia, Lázaro demorou 4 dias. Eu não sei quantos dias. Mas eu não quero que você desista de ir atrás de Jesus. Deixa Ele entrar totalmente no teu aposento, na tua casa, na tua intimidade. Texto bonito, dá para falar tanta coisa. Ore comigo, ore aí no seu lugar, coloque a sua causa diante de Deus. Você, Pai, se dobre com humildade, com intercessão. Aprenda que é Deus quem faz, não você. Você que não tem lidado bem com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Olha, cuidado, veja como fazer. Busca de Deus a sabedoria, procura Jesus, procura a sabedoria dele. Quem tem falta de sabedoria, peça a Deus. Vai lidar com essa situação com sabedoria, não com grosseria, não como homem, mas deixa o Senhor tomar conta disso. Vamos pedir uma semana de vitória, uma semana abençoada, Senhor. Pai, nós estamos em tua presença. Obrigado pela tua palavra mais uma vez, fiel, verdadeira. Oh Senhor, que bom que o Senhor está presente nessa hora tão difícil, na hora da luta, na hora da dor, na hora da crise, na hora do choro, na hora onde não achamos saída em lugar nenhum. Mas o Senhor é nossa bússola, o Senhor é o nosso farol, o Senhor é a nossa estrela guia. Aleluias ao teu nome, Senhor. E nós encontramos a resposta, encontramos a solução, encontramos a vitória. Para isso, ó Deus, dai-nos humildade. Que cada um aqui entenda que Deus resiste ao soberbo, mas a sua graça abundante, o Senhor dá a quem se humilha. Abençoa cada pai, especialmente os pais dessa igreja aqui nessa noite. Dá uma graça especial a cada um deles, a minha vida também. Cuida de nós, Senhor. Ajuda-nos a ser melhores pais, a cuidar dos nossos filhos, das nossas esposas, do nosso lar, da nossa família. Abençoa, Senhor, uma semana de vitória, semana de graça, de conquistas sejam alcançadas por cada um dos teus servos. Nós oramos, pedimos consolo para quem precisa, pedimos provisão para quem precisa, pedimos saúde para quem precisa, Senhor. Abençoa cada lar, cada família. Nós pedimos a tua bênção sobre toda a tua igreja, os que estão ausentes, os que estão viajando, os que estão em algum lugar. Cuida deles também, Senhor. Nós sabemos que são teus e estão protegidos pelo Senhor. É a nossa oração com gratidão